quilograma, metro, segundo. As unidades de medida estão por toda a nossa volta, mas a gente nunca parou para pensar de fato em como elas surgiram. Eu me chamo Luiz. E eu me chamo Thiago. Somos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina e fazemos parte do programa PIBID, da CAPES. E se prepare, que neste podcast você vai conhecer um pouco da história por trás deles e por que alguns países não seguem esse padrão. As unidades de medida sempre estiveram por aí sem que você prestasse muita atenção nelas. Todas as unidades que a gente falou fazem parte do Sistema Internacional de Unidades, que foi definido só em 1960, com base em discussões que rolavam desde o final do século XVIII. Pois é, demorou até que a humanidade criasse um sistema padrão de unidades, mas acontece que lá atrás isso não era assim tão necessário. Cada povo tinha seu próprio sistema de medidas e vivia muito bem com ele, para transações comerciais feitas com povos vizinhos. Algumas conversões já eram suficientes. Começou a ficar complicado a partir do século XVI, quando as grandes navegações ampliaram o contato entre povos distantes, e aí deram um pontapé inicial na globalização. Demorou, mas a França foi quem realmente saiu na frente nesse quesito. O país foi o primeiro a adotar um sistema universal de medidas em 1799, 10 anos depois da Revolução Francesa. Naquele ano, os franceses definiram o quilograma, mas de uma forma, digamos, não muito prática. Então, o quilograma equivale a 1 decímetro cúbico de água líquida em temperatura de 4 graus Celsius. As coisas só mudaram em 1889, na primeira conferência de pesos e medidas que ocorreu em Paris. Um grupo de países define o quilograma oficial, um cilindro metálico do tamanho de uma bola de golfe. Ele recebeu o nome de Protótipo Internacional do Quilograma, o IPK em inglês. Ele virou referência máxima para estimar a massa das coisas. Dado toda essa importância, ele é mantido até hoje num esconderijo subterrâneo na França em uma campanula de vidro para evitar qualquer tipo de desgaste. Só que mesmo com toda essa proteção, o IPK ficou mais leve depois de todos esses anos. 50 microgramas mais leves, para ser bem exato. Parece besteira, né? Se importar com algo tão pequeno, mas a precisão nas medidas é uma coisa muito importante para as áreas como farmacêutica e eletrônica. Tem uma área responsável na ciência pelas unidades de medida chamada metrologia. A solução que a comunidade científica encontrou foi fazer com que o quilograma, algo que já tinha acontecido com o metro e o segundo, desde 2019 ele virou uma constante da física e imune a qualquer ação do tempo. Antes de virar uma constante da física, o metro também tinha uma definição meio maluca de calcular. Ela representava a distância exata entre o Polo Norte e a linha do Equador dividida por 10 milhões. Isso foi definido em 1875, durante a Convenção do Metro, um evento que reuniu 17 países, incluindo o Brasil, que na época era comandado por Dom Pedro II. Depois do encontro, criaram uma barra metálica para servir como um parâmetro de medição, igual fizeram com o IPK. Para evitar que todo mundo usasse essa régua enorme, o governo da França espalhou placas de mármore nas paredes para que a população pudesse consultar a referência padrão do metro. Em 1983, o metro passou a distância que a luz percorre numa fração minúscula de segundo. Já o segundo é bem mais antigo. Surgiu com os sumérios há cerca de 5.000 anos e é mais ou menos simples. Eles pegaram a duração de um dia e dividiram em 24 partes iguais. A cada uma dessas divisões, eles deram o nome de hora. Então fatiaram as horas em minutos e os minutos em segundos. Então temos que um segundo é um dia inteiro dividido em 86.400 partes. Os franceses, cheios de suas meticulosidades, aproveitaram para calcular o segundo com base na duração de um dia específico no ano de 1900. Bom, o problema é que a rotação da Terra fica mais lenta o tempo todo. A cada século, os dias ficam 2 milésimos de segundos mais longos. Para resolver este problema,
relacionaram o segundo a uma outra constante da física. Um segundo hoje, então, é o tempo que o átomo de césio leva para vibrar 9,1 bilhões de vezes. Assim, dá para medi-lo. O metro, o quilograma e o segundo são 3 das 7 unidades base do sistema internacional, e a partir delas a gente consegue ter condições de mensurar as coisas da natureza. Já o litro não entra nessa. Apesar de bem prático, o litro não é uma unidade oficial para medir volumes. O padrão é o metro cúbico. Caso vocês estejam curiosos, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico de água, mas não é todo mundo que segue essa regra das medidas. Nos Estados Unidos, as unidades do SI são aceitas, mas não são tão usuais. Eles preferem utilizar o sistema britânico de unidades como jardas, milhas, pés, polegadas para medir os comprimentos. Aqui no Brasil, tem uma galera que também foi contra. Em 1872, aconteceu a revolta do quebra-quilos, que começou lá na Paraíba e se espalhou pela região Nordeste. O que rolou foi o seguinte: Dom Pedro II tinha decretado, alguns anos antes, que o Brasil passaria a adotar o sistema internacional dos franceses. Só que essa ordem deixou muita gente insatisfeita, já que significaria ter que abrir mão das medidas que eram usadas, como a légua, a braça e a onça. Então não deu outra. A população foi para cima dos fiscais do Império para quebrar vasilhas e os novos instrumentos de medição. A confusão só acabou quando tropas militares foram convocadas para dar um fim na revolta. Esse foi o nosso podcast em que contamos um pouco da história do Sistema Internacional de Unidades, o SI. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast.